Oi, pessoal, bora para mais um papo do RH Summit. Hoje eu vou bater um papo com a Aline, que ela é Head da Conquer Company e também sócia da Escola Conquer, e o Cadu, que é o Head de Pessoas e Gestão lá da Escola Conquer. A gente vai bater um papo hoje um pouquinho sobre aquele ponto do onboarding, treinamento, que é algo um pouco sensível aí dentro de algumas empresas e outras que nem sabem o que é isso ainda, né? Exato. Então é um prazer ter vocês aqui. Tudo bem contigo, Aline? Como é que tá as coisas? Obrigada, Léo. Obrigada, Cadu. Da gente fazer uma troca fluida aqui. Eu estou muito animada em falar de um papo que nós também estamos aprendendo e desenvolvendo juntos, né? Ah, que bom. Cadu, um prazer ter você aqui também. Aí, como é que estão as coisas por aí? Tá muito corrido a gestão de pessoas lá na Conquer? Gestão de pessoas bombando, mas as expectativas estão altas. Então, eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Ah, que bacana. Então, vamos começar lá. Quando a pessoa chegou na empresa, ela nem sabe ainda. Ela foi toda seduzida lá pelo Employer Branding, por aquela vaga maravilhosa que foi publicado. Muitos casos foi disputado por 20 empresas. Quando a gente chega no universo de tecnologia, é isso. Sim. Então, ela chegou dentro da empresa. Qual que como que eu formato esse primeiro momento, esse primeiro impacto dela ao passar da fachada da empresa, né? Passou da porta, que até então ela conhecia pelo lado de fora, agora ela está conhecendo pelo lado de dentro. Na visão de vocês, aí, qual que é a importância de formatar um bom onboarding, um bom treinamento, aí, esses primeiros passos, para garantir que isso também se reflita na performance? Vou começar aí, Aline, sua primeira percepção enquanto isso. A gente precisa colocar o colaborador no centro, né? Então, que é o human centricity, o employee centricity. Uhum. E aí você tem que pensar nessa jornada emocional do colaborador, né? Porque ele vem com uma alta energia, ele vem com expectativas de sonhos que ele precisa realizar, de momentos de desenvolvimento que ele quer, de habilidades, de desafios, porque ele foi realmente seduzido. Uhum. Então, muitas vezes, nós como RH até acertamos ali logo nos primeiros 2 dias, mas depois nunca mais você conversa com esse RH fazendo essa jornada emocional. E para gerar encantamento é muito mais criatividade e mindset do que você precisar de grandes tecnologias. Acho que é você ter intenção e construir esse encantamento. Então, de que maneira que, já que a gente tem modelos tanto presenciais, remotos e o híbrido, que você traz a cultura, por exemplo, para dentro de casa, e de que maneira que você coparticipa a pessoa nessa cultura, esses valores no dia a dia. Ele precisa estar sendo dito num ritual, na hora que está pegando fogo o negócio, hora de momentos bons, momentos que não estão legais. Então, a jornada do colaborador, ela é completa nesse onboarding, não só no repertório que a gente precisa fazer de cultura, de valores, mas também de skills que você precisa para que essa pessoa realmente tenha esse 360 na jornada, né? Não, acho super bacana porque é algo que é construído para cada empresa, né? Sim. E trazendo para o momento da Conquer, vocês têm o time todo remoto, né? Então tá todo mundo espalhado. Tem gente em Curitiba, tem gente no Nordeste, tem gente aqui em São Paulo. E aí, Cadu, como é que processa isso dentro para trabalhar também o engajamento desse time que tá todo espalhado, né? Eu acho que o grande segredo, Léo, primeiro, a parte da experiência, que a Aline falou, o encantamento. Não adianta nada você simplesmente, independente de ser presencial ou remoto, despejar várias informações por 2, 3 dias, uma semana, e achar que o onboarding já acabou. O onboarding ele tem um longo período de adaptação. Então, acho que a primeira parte é como que eu vou planejar essa experiência, independente de ser remoto ou presencial. Uhum. Com isso, rituais. Então, nós temos vários rituais, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente tem muitos rituais que são importantes e que vinculam as pessoas. Uhum. E é importante até colocar isso, as pessoas se vinculam a outras pessoas, não à marca da empresa, não ao logo, a outras pessoas. Então, a partir do momento que você cria rituais que são engajadores, que são encantadores, fica muito mais fácil para trazer esse novo funcionário para a cultura da empresa. Não, acho muito legal ter essa visão mesmo, porque tem muita empresa que ainda trata... Eu não gosto do termo retenção, porque se eu preciso reter é o momento que essa pessoa... Cárcere, né? Eu estou segurando algo que em algum momento manifestou a intenção de sair. Uhum. Então eu gosto bastante de trabalhar com o termo engajamento, porque se eu engajei e trouxe o propósito, a pessoa vai querer permanecer, porque nenhum de nós entra numa empresa pensando em sair, né?
Sim, as pessoas querem se conectar, elas querem essa cultura colaborativa. E um ritual bacana que nós temos com os Conkers é ter um Conker cuidando de outro Conker. Para dizer, de repente, de forma prática, o que eu posso fazer, né? Então, nós temos, compartilhamos, não tem, se a pessoa chegou há um mês, tá desde o começo da empresa, 5, 6 anos, então ela vai cuidar, fazer esse alinhamento de valores, de informações, de pessoas, de como a pessoa está se sentindo, além do gente de gestão. Então, a gente tem a corresponsabilização do time, e não necessariamente esse que a gente chama, né, de padrinho, madrinha, a gente coloca ali um Conker cuidando de outro. Ele não necessariamente é do time, necessariamente da mesma área, mas ele está ali com um ponto de referência para reforçar a cultura no dia a dia. Então, todos nós somos co-embaixadores dessa cultura. Não, acho que traz uma ponte também bem legal, que o onboarding começa pelo RH, o RH trabalha com esse desenho, mas não é ele que conduz isso sozinho. Eu costumo dizer que o onboarding se divide, né? Tem um onboarding mãe, que é entrando na cultura da empresa. E aí os onboardings menores, que é quando eu chego na área, quando eu chego na função, eu preciso aprender isso. E aí, nesse momento, o RH sai do papel principal e ele entra muito mais num papel de suporte. Então, a gente também precisa contar com a liderança, né? E aí, para isso, eu preciso conectar com o objetivo do negócio. Então, o onboarding funciona exatamente como esse fio condutor para aquela pessoa que veio do mercado, que está entrando no mercado, que ficou um tempo fora do mercado aí, ela consiga estar aderente à cultura da empresa, né? E conecte com o objetivo do negócio, na verdade. Por isso que os times de gente precisam estar inseridos no negócio, porque senão fica muito desconectado. E aí fica, então agora você entrou no negócio. Não, você está no negócio desde o dia 1 e você é parte integrante disso. E o RH ele precisa estar ouvindo o que nós chamamos na Conker de janelas quebradas, né? Que é aquelas frasezinhas que a gente está ouvindo ali no corredor, a cultura é o que está acontecendo sem ser ali necessariamente no onboarding, né? Porque é muito bonito falar de visão, valores, né, Cadu? Mas é como é que você constrói muito mais esse reforço dessa espinha dorsal na prática, que nós falamos na Conker também, uma outra sacada, porque a gente é super bom na massa, né? Temos 3 valores, o tamo junto, inovação e atitude de dono. O que é um dos e don'ts, né? O que é atitude de dono na prática, do jeito Conker, e o que não é. E isso é reforçado nos times, na liderança. Então, ter essa liderança falando de cultura o tempo todo, e não simplesmente a pessoa fala na reunião mensal, e também no onboarding, e depois no tchau dela. Não, isso não é fazer onboarding, é cuidar de toda a jornada, de como é uma experiência, né, esse encantamento. Não, acho que é muito isso, é um reflexo da cultura. Não adianta eu pintar, assim como se eu for para employer branding e pintar uma linda marca, e a pessoa na primeira semana, ela vai ver, tipo, não, me mentiram isso daí, não foi isso que me prometeram. Eu preciso cuidar disso. E aí agora vem uma outra pauta, que a gente tem uma diversidade de funções, de pessoas, de perfis. Como que eu trabalho o onboarding, que ele seja personalizado, que ele seja direcionado para diferentes tipos de pessoas e funções, e que eu consiga atender essa expectativa dessa pessoa, né? Vou começar o Cadu aí, como é que ele coloca na prática isso dentro da Conker? É um ponto bem importante, Léo, porque eu acho que o grande pecado de muitas empresas é achar que você constrói o onboarding uma vez, e esse onboarding ele vai servir por 2, 3, sabe, sei lá, quantos anos. E no final das contas, o onboarding é um organismo vivo que depende, que nem você falou, do público, do momento, né? Não só o momento da área, mas da empresa. Então, primeiro de tudo, o onboarding ele tem que se transformar junto com a empresa, ao mesmo tempo, senão você acaba criando uma separação de realidade entre quem está chegando e o que está acontecendo naquele momento. Como que você engaja as pessoas, ou como que você traz essa experiência para diferentes gerações, que nem você falou? É justamente buscando a experiência. No final das contas, acho que o grande tema que envolve o onboarding, o treinamento e afins, é como que você pensa na experiência para o seu cliente interno. Poxa, se a gente fala tanto de conversar com o cliente externamente, por que a gente não conversa com o cliente interno para entender o que vai engajá-lo, o que é importante para ele? Pode ser totalmente diferente do que o RH pensa. A Aline falou, poxa, o RH tem que estar mais no negócio. É isso. A gente não tem que ficar ali nas nossas mesinhas, um conversando com o outro no RH. A gente tem que estar lá no meio das áreas e entender o que faz sentido para aquele momento, para aquele perfil. E aí sim, acho que o onboarding ele começa a ganhar mais valor, inclusive. Aline, aí um pouquinho da sua percepção também, quanto quem trabalha na ponta formando também essa parte de onboarding para muitas empresas, né?
a gente apoia nessa jornada fazendo um diagnóstico. Então, uma coisa que nós fazemos nas nossas jornadas de soluções de educação corporativa e que também levamos isso para os Conquers, é entender que momento essa cultura está passando, se é um processo de gestão de mudança, se é um pipeline específico que você está. Então, na Conquer nós entendíamos que precisávamos de um onboarding também para os líderes, para falar sobre o jeito Conquer de liderar, né? E como que a pessoa faz isso? Como é o dia a dia? Quais são os rituais? Então, poder fazer essa imersão e construir não só, né, uma jornada educacional, não é simplesmente só o conteúdo. Você precisa pensar nos benefícios que você gera, no valor agregado que você gera para esse colaborador. E é onde nós erramos às vezes como RHs. A gente pensa no PPT clássico, num vídeo, e a gente pensa só nos slides, né? Não, eu preciso falar sobre isso. E, de fato, quanto que isso está conectando? Então, a gente inverte, faz a famosa sala de aula invertida na experiência invertida, de como geram benefícios, resultados para esse colaborador, para que ele se conecte no negócio, e é um pouco do que a gente faz hoje, por exemplo, no Conquering Company, com as nossas soluções. Por exemplo, o treinamento de liderança também. Nós temos um treinamento dentro de casa chamado Voa para os líderes, para diferentes pipelines construído para e com os nossos líderes. Então, não adianta criar algo sendo que eu não estou vivendo aquilo. Então, é um pouco de como nós construímos o jeito Conquer. Eu agora me trouxe a lembrança de uma vivência minha de outra empresa, que existia o onboarding, mas quando chegava na vida real, o gestor falava, sabe tudo aquilo que o RH te disse? Esquece, aquilo lá é a Disney, vou te ensinar a prática. Então, acho que casa muito com isso que vocês trouxeram, de ser construído com o apoio do líder, porque senão não vai funcionar. O RH constrói, o RH desenha, mas quem executa boa parte desse onboarding vai ser o líder. Numa carreira, às vezes, de 5, 6 anos dentro de uma empresa, a interação com o RH vai acontecer no primeiro mês. E o restante vai ser pontual, muito de vez em quando. Então, eu quero dizer que a liderança precisa ser nutrida para que ela mantenha esse onboarding vivo, que novas pessoas sejam também preparadas para conduzir isso depois que o RH... aqui está a pessoa para tal função, eu preciso que você continue o processo de onboarding dela, assim como quando troca de função que começa um novo onboarding, né? Não, total. E é construir junto. E existem algumas pesquisas que falam que mais de 70% de engajamento é atribuído à qualidade do gestor. Então, se esse gestor também não está olhando para esse benefício, para esse resultado que a gente está gerando na vida dessa pessoa, colocando ela no centro, olhando para a forma de dar feedback e tudo mais, e construindo esse onboarding do repertório, dos valores, de tudo que a pessoa precisa para se sentir conectada e pertencendo. Se você não fizesse, como eu falei, a jornada emocional, isso se perde. Então, é importante discutir cultura com os líderes, para que eles tenham esses rituais, e mais do que isso, no processo de onboarding, quando a gente vai para o negócio, dá ferramentas. Então, criar um kit de ferramentas, né? Por exemplo, no Incompre a gente criou para os RHs o RH Club, que é para trazer ferramenta todo mês para dar, para apoiar. A gente também faz isso com os Conquers. Olha, você já experimentou isso? Você já fez isso? Para dar ferramentas para aquele dia a dia, aqueles 10 minutos finais do ritual que está fazendo só checkpoint de projetos, a pessoa se sinta conectada, porque é muito fácil ver cultura em rituais quando a gente está batendo meta. E quando a gente reforça a cultura para gerar engajamento e pertencimento quando as coisas não estão legais. Então, como é que você pensa numa jornada 360? Né? E o líder se sentir parte dessa construção. Não é algo imposto, não é top-down. Quando ele vai apresentar isso para um novo colaborador, para alguém que chegou no time, ele vai ter orgulho de dizer, essa parte fui eu que ajudei a construir. O RH conversou comigo e por isso é dessa forma. Então, acho que é muito disso, dessa aproximação. Não dá para mais ter a distância. O RH existe dentro de uma função, hoje dentro de um líder. É uma parte do líder cuidar de gente. Não é? O RH vai dar o suporte, as ferramentas exatamente para isso. Valor percebido gera autenticidade. As pessoas sabem quando é de verdade. Elas se conectam com histórias, né? Exatamente. E é confortável, se você for pensar. É muito mais fácil o RH fazer ali na bolha dele o onboarding, não trazer o líder, e o líder ficar ali no mundo dele e fazer o onboarding da forma dele. Mas o quão eficiente é isso? Quão realmente isso gera propósito, gera significado, né? Então, a partir do momento em que você traz o líder, e eu vou colocar o meia-culpa aqui na parcela do time de RH, nós temos que trazer a liderança para isso. Porque se o gestor, naquele momento, fala para um liderado,
que aquilo que o RH te falou, esquece que eu vou te trazer a realidade, é porque ele não foi incluído na realidade do onboarding. Então, a partir do momento que você constrói isso, não como RH, mas como empresa, e você traz a liderança, você dá o significado, o porquê de você estar passando por aquele momento, e acaba dando muito mais importância do que um simples processo que tem que acontecer. Uma das brincadeiras que eu faço é que o Google é meu pastor e nada me faltará. Nesse caso, para o RH não funciona. Não posso entrar lá, chegar no blog, no site, por exemplo, da Conquer, 10 passos para o onboarding. Pegar aquilo, transformar numa planilha e importar para dentro da minha empresa. Não vai funcionar. Não. Eu vou criar um monte de processo, um monte de etapa, que eu vou ter que ficar cobrando as pessoas para fazerem. No final não vai dar resultado. Não conversa com aquele público, não conecta, muitas empresas cometem esse pecado de, olha, eu vi que aquela empresa faz isso, eu vou fazer igual. Mas a sua cultura permite isso? É a forma que a sua empresa acredita naquele... É o momento que a sua empresa está passando. Então, não basta você olhar, achar legal e eu vou reproduzir desse jeito. Peguei o guia aqui da empresa X no Google, vou aplicar. Tem que fazer sentido para a sua cultura. Senão vira mais um processo, enfim, para qualquer um ver. Então, aquele guia definitivo sobre onboarding e treinamento, ele é um guia, para você ter uma noção de quais passos podem fazer sentido. Não significa que tudo que está naquela lista é o que vai funcionar dentro da sua empresa. E aí, trazendo para as pegadinhas, o RH também sabe que é uma das áreas onde é mais difícil conseguir, né, o cash. Então, para a gente conseguir implantar um programa de treinamento que seja contínuo e consiga ter resultados mesmo, quais dicas, Aline, você daria para aquele profissional de RH que está assistindo a gente agora conseguir provar valor realmente para chegar na frente do board e pedir, cara, eu preciso desenvolver porque isso vai gerar tal resultado para o negócio. Qual dica da Aline aí? Tem 2 dicas que eu sempre falo aqui para o nosso time aqui, que é, primeiro, conheça do negócio e para isso você precisa aprender a medir. Medir os nossos, né? Ter essa visão de dados. Se você não mostra dados, ele vai muito no subjetivo. Então você precisa mostrar o teu ROI, você precisa mostrar uma pesquisa de engajamento atrelada aos indicadores todas de turnover. Dá para medir um NPS, né? Um indicador do quanto que as pessoas estão engajadas em momentos. Não dá para fazer também só uma pesquisa de clima e achar que, nossa, eu tive um recorte. Mas foi 8 meses atrás. A pessoa, às vezes, ela nós mudamos. Imagina como acontece numa organização. Então, uma sacada crie indicadores que possa medir e possa mostrar, mas conheça desse negócio. Mas também olhe para o mercado, mas mergulhe na sua piscina, que eu falo, né? Mergulhe na piscina e construa algo mais autêntico, que faz mais sentido para você. Como eu falei, gerar encantamento, Léo, não precisa às vezes de budget, precisa de mindset e criatividade. Então construa junto com esses colaboradores. Não sabe? Pergunte. Quais são as sacadas? Traga pessoas para fazer parte do negócio. Você não precisa jogar sozinho o RH. Você pode trazer pessoas do dia a dia em diferentes pipelines para trazer ideias, para agregar valor percebido em jornada emocional desse colaborador. Então não é aquela plataforma mega gamificada, como a gente estava falando agora há pouco de metaverso. Antes da gente pensar em metaverso, vamos tentar arrumar o que está aqui dentro de casa, o que está no nosso alcance da mão. E aí o Cadu, como que você faz lá na Conquer quando você vai pedir mais um budgetzinho aí para treinamento? Como é que funciona? Eu imagino que uma questão de priorização ajuda bastante também. E da ambidestria. O que é a ambidestria? É justamente você conseguir fazer o básico rodar muito bem para você conseguir inovar logo em seguida. Então, a partir do momento em que eu entendo quais são as prioridades do negócio, né? Fiz que nem a Aline, que falou sobre dados, sobre justamente você conseguir trazer o storytelling baseado em evidências, fica muito mais fácil já, mas não dá para eu pensar num metaverso, por exemplo, se eu estou com o meu processo de onboarding todo quebrado, se o meu processo de recrutamento demora 45, 50 dias e se eu estou com um turnover gigantesco. Então, a partir do momento em que eu paro para arrumar a base da minha casa, aí sim eu consigo inovar e realmente pensar em algo muito mais robusto. Então, a minha dica, até para esses primeiros momentos, muitas vezes a gente não precisa de grandes budgets. A gente precisa realmente parar e olhar o que é prioridade. E aí sim, depois, construir em cima dessas prioridades. Você trouxe 2 pontos que são bastante importantes e que ajudam nesse momento. O turnover está gigantesco. Eu vou fazer uma pesquisa para entender o que está acontecendo e talvez isso
me revele que ou eu estou com problema no meu onboarding, ou eu estou com problema com a liderança pós esse primeiro onboarding. Então, acho que é um primeiro ponto que é você olhar para dentro de casa mesmo. Antes de querer mostrar para o mundo alguma coisa ou trazer algo muito revolucionário para, muitas vezes, falar, minha empresa aplica metaverso no onboarding. Às vezes é o básico. Às vezes eu tenho um líder que vai conduzir muito bem parte desse onboarding. O CEO da empresa determinando também, dando o peso que esse onboarding não é algo opcional, que os líderes possam escolher fazer ou não. Então, acho que a gente puxa muito para isso. E na hora de criar um plano de treinamento, tá? Digamos, passou o onboarding. Passou, que ele nunca termina, na verdade, né? Isso sempre está acontecendo. Seja numa nova função, num novo momento, mas quando eu desenho um programa de treinamento na jornada desse colaborador dentro da empresa, quais são os pontos que eu preciso olhar com mais atenção, de onde que eu parto para construir esse programa, e aí um pouquinho da vivência de vocês para a construção disso. Nós amamos, né? É o nosso propósito, né, Léo? De transformar através da educação. E muitas vezes a gente tem que olhar dentro de casa o que faz sentido, fazer essa imersão. Então é entender, né? Qual que são as sacadas para montar um bom plano de treinamento. Qual é o momento do negócio? Porque nós usamos uma frase na Com que é legal, que nos fez chegar até aqui, não necessariamente vai fazer a gente chegar lá. Parece tão óbvio, mas muitas vezes a gente esquece de olhar o que você está desenhando para os seus próximos 3 meses. Quais são as habilidades que eu preciso? Que eu falo dar um upgrade nessa habilidade, então eu aprendi sobre liderança. Tá, mas o negócio está mudando, eu preciso mudar a forma, fazer o 2.0. O pulo do gato nunca se falou tanto sobre segurança psicológica. Então, como você constrói um ambiente de aprendizado dentro desse onboarding, que é o lifelong learning contínuo. E você, por exemplo, uma sacada também que a gente faz, né, nos treinamentos, o quanto você hoje tem uma cultura para você dar voz para os seus colaboradores e empoderá-los e olhar erro como aprendizado. Então, se você também não olha para a sua jornada de treinamento, olhando para o momento do negócio, quais são as habilidades que eu preciso adquirir novas, mas também aquelas que eu preciso revitalizar, oxigenar, você pode falhar no seu programa de treinamento. E quais são os formatos que funcionam? Porque daí você constrói, como eu falei, se você não está dentro do dia a dia do negócio, você faz um plano que as pessoas precisam ficar 8 horas dentro de uma sala de treinamento e está todo mundo cansado de mudança. Então as pessoas querem coisas interessantes, em formatos muito mais que tragam esse alinhamento, mas que eu possa ter aplicabilidade. Não, acho que é super importante. Você trouxe o ponto de saúde mental, segurança psicológica. Eu não posso impor 8 horas de treinamento para alguém que já está, às vezes, trabalhando demais. Ou, por exemplo, tem a meta que você tem que cumprir esse curso XYZ. Se eu preciso colocar uma meta, uma obrigatoriedade, é porque já talvez o propósito está um pouquinho desalinhado. É o gestor que quis que você faça, é a empresa que acha necessário, e aí, quando é obrigatório, eu tenho muita visão. Alguns casos, quando forem exigências legais, ok. Mas tem alguns, faça esse treinamento de técnica de vendas. Você tem que terminar hoje. Aí a pessoa faz de qualquer jeito e também o aproveitamento não é legal. E como trabalhar a cultura para que realmente a pessoa enxergue isso como algo que a empresa está ajudando para que ela se desenvolva e chegue num ponto acima, o up mesmo, como você falou. Cadu, como é que você trabalha isso dentro do teu time, nos Conkers, né? Como é que você faz? Insere esses programas que vocês desenvolvem como um up para eles, como pessoa profissional, e não como algo somente para a companhia, né? Eu acho que a base, Léo, é como você ouve o seu cliente. Então, as empresas que têm principal referência hoje em qualidade de atendimento ao cliente são as que têm uma ouvidoria não só muito bem qualificada, mas de diversas formas, porque você tem pessoas que preferem ligar, tem pessoas que preferem ir presencialmente, tem pessoas que preferem o chat. O RH, até para poder entender as demandas, né, do cliente interno, tem que ouvir de diversas maneiras. A gente tem que estar o tempo todo dentro do negócio. E a gente fala isso bastante porque não é exagero. Porque assim que você abrir uma pesquisa de clima, e pelo amor de Deus, não só a cada 365 dias, mas assim que você abre uma pesquisa de clima, você vai ter uma parcela te contando muitas coisas que é necessário. Outra coisa é quando você participa de uma reunião do time. Eles já te falam ali. O one-on-one é outra coisa. A avaliação de performance é outra coisa. Então, a partir do momento em que o time de RH está dentro do negócio, você começa a trazer sentido para o próprio time do que você está fazendo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma participação num time comercial e começo a ver que ali existe um problema
de apresentação do portfólio, por que não discutir com eles ali algum treinamento que faça sentido para aquela demanda? Então você começa a trazer o seu cliente para as decisões. É um serviço muito mais personalizado do que eu falar, todo mundo vai fazer treinamento de produtividade. E aí coloca todo mundo obrigado a fazer ali 500 pessoas parando para fazer um treinamento que faz sentido para o fulano ou para o beltrano. Então a grande questão é como você pode trazer sentido estando dentro da área. Exatamente. Acho que assim, ainda mais quando a gente vai para o universo online, né? Quando vem obrigatório, eu deixo rodando numa aba e estou fazendo qualquer outra coisa da minha vida, menos assistindo aquele treinamento, né? Vamos lá, que às vezes a gente está online e está lá com umas 20, 30 abas abertas e aquela aba está só rodando um curso no fundo. Que não é o caso desse papo, inclusive. Está todo mundo priorizando o nosso papo, certo? Espero que sim. Não tem como checar. Vou ter que confiar. E aí, Aline, como é que você, no teu ponto de vista, tudo isso, como é que se procede, né? Precisa construir e ouvir. Ouvir, construir junto nessa jornada. E entender quais são esses formatos. Pílulas de 1 minuto. Nós vamos fazer jornadas síncronas e assíncronas. Se nós formos, né, o espaço, modelos que estão no híbrido, a cultura, né, no presencial, como você constrói esse ambiente sensorial de aprendizado? Ou se você está no remoto, qual é essa jornada que efetivamente você está incluindo educação como benefício, como parte do dia a dia? Olha, Léo, você tem que fazer essa lista aqui de 10 cursos, mas você faz fora do horário de trabalho. Não, como você constrói isso? E uma das coisas que nós temos, por exemplo, para os Conquers, nós temos o Conquer Plus, que é um streaming de educação. Então, essa trilha recomendada da jornada, que a pessoa também pode entender o que é importante para a carreira dela, né, da autogestão, do colaborador no centro, do que é importante para o meu próximo passo, mas também para aqueles skills que são necessários para o negócio. Então, você corresponsabiliza a jornada de educação, não só com a empresa, com o time de gente, com o gestor, mas com o próprio colaborador. Não é simplesmente, vai, Léo, faça. Mas o quanto isso está gerando de benefício para o teu dia a dia da sua carreira, para o seu próximo passo, se não gera propósito. O propósito só faz sentido se ele tiver movimento. Senão, acaba sendo uma conversa e balela. Então, de que maneira que você coloca em prática? Ouvindo, medindo e ajustando as metodologias. Não basta ter só um conteúdo bom, tem que ter uma metodologia e professores que estão falando de dores, vou dar um treinamento de liderança, mas eu falo só as coisas boas que eu faço. Não falo, né, dos tombos. Então, de que maneira que você também traz professores que sejam relevantes e também você pode usar o conhecimento do próprio time, convidar e preparar o próprio colaborador para ser um treinador, um professor. Porque muitas das coisas da verba que falta, às vezes o próprio RH precisa desenvolver dentro de casa. Ou como é que eu construo isso preparando as pessoas com metodologias mais interessantes? Olhando para dentro de casa. Vai buscar dentro de fora, mas construa também com autenticidade dentro de fora e conte com parceiros como a gente constrói ao longo de todo esse tempo. Então esse papo foi muito bacana para aprender muita coisa sobre o que vocês praticam, sobre como que vocês podem, dentro da empresa, o RH pode trabalhar esses 2 pontos que são fundamentais para o negócio, que é onboarding e treinamento. E para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma dica. A dica de ouro da Aline e a dica de ouro do Cadu. Para quem está começando a construir esse processo, quem já tem esse processo dentro de casa, ou aquele que ainda está precisando convencer alguém de que precisa esse processo dentro de casa. Eu gosto de uma frase do Simon Sinek que fala que 100% somos pessoas. Então, nós somos do time de recursos humanos, mas às vezes esquecemos disso. Então, liderança começa com o próprio RH. Ele buscar repertório em conteúdos como esse de troca, como estamos fomentando aqui, mas gerar a intenção, estado de presença. Então, o quanto que hoje a gente, no processo de onboarding, no processo de aprendizado contínuo, em todos os rituais, a gente está começando com o próprio time de gente. Então, cuide de quem cuide de gente. E construa com as pessoas. É isso. Existe um estudo da Gallup que a gente utiliza no VOA, inclusive, na primeira aula do VOA, para os nossos líderes, que é de experiência. E esse estudo da Gallup, eles entrevistaram ali vários funcionários do mundo inteiro e o nome desse estudo é A Empresa Ideal. E deve ter uns 3, 4 anos esse estudo. E eles perguntaram para os funcionários o seguinte, né, de várias empresas de diferentes segmentos. O que a empresa ideal teria no seu contexto, né? O que você acha que é a empresa ideal? E, curiosamente, não apareceu mesa de ping-pong, não apareceu videogame, não apareceu metaverso. O que apareceu? O básico. Eu quero ser
eu quero ter uma liderança que me desenvolva, eu quero ter um espaço em que eu possa falar, participar, co-criar. E o que eu poderia dizer aqui é que muitas vezes nós podemos nos distrair com as tendências do mercado e nós esquecemos de fazer o básico que realmente faz a diferença. Então, só de estarmos diariamente dentro das áreas, que nem a gente conversou aqui ao longo desse papo, já vai fazer uma grande diferença. Não, acho super bacana, o papo foi super válido, porque se não tem colaboração e não tem identificação, o RH está só gerando horas de treinamento. Tá lá, esse mês a gente ministrou 1000 horas de treinamento. O quanto isso impactou no negócio? Se não for aderente, se não for próximo do negócio, vai ser só hora de treinamento mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês dois, por aceitarem o convite. Foi excelente o nosso papo. Galerinha, a gente se vê daqui a pouco em mais um conteúdo do RH Summit. Tchau, tchau.